Gente, olá, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo e vou trazer algumas informações nesse vídeo sobre o au pair. Então, se você veio pelo título, fica aqui que eu vou dar algumas dicas e também vou falar de como é ser au pair, as regras para ser au pair, né? Então, eu tô aqui com o meu computador, vou falar com vocês, criar aqui alguns vídeos que já estão programados sobre o au pair. Então, esse primeiro vídeo é para falar o que é o au pair, como que é o processo de au pair, por qual agência que eu fui e dar algumas informações que talvez você não encontra na internet. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar sobre o au pair é, obviamente, que é um programa de intercâmbio cultural, mas é um programa em que você trabalha muito, é um programa de trabalho, mas também você tem algumas regalias. Até na minha agência a família tem que pagar um curso para você. Na época eu decidi fazer um curso de inglês, né, numa universidade lá perto de onde eu morei. E a família que pagou tudo, foi tudo tranquilo. Se eu não me engano, é até $500 que a família pode pagar para você. Então, eu não sei se isso diferencia de agência para agência. Então, é bom você ficar ligada na agência que você tá indo se inscrever. A agência que eu fui foi a Cultural Care. E as regras da Cultural Care, eu tô olhando aqui, a idade é 18, no mínimo 26 no máximo. Então, essa é a idade que você tem que ter. Formação escolar, tem que ter o ensino médio completo, obviamente. Eles pedem também, se eu não me engano, pelo que eu lembro, também tá no site deles, antecedentes criminais, então você tem que ser obrigada a passar isso para eles também. O importante é você ter as experiências profissionais também em relação à criança. O mínimo que eles pedem é 200 horas, mas geralmente as meninas que aplicam para ser au pair, elas têm muito mais que 200 horas. Então 200 horas é o mínimo, mas eu nunca ouvi falar alguém que já entrou só com 200 horas. E um detalhe muito importante é que essas horas que você tem que comprovar não pode ser horas com familiar. Lógico que você pode, vamos supor assim, você faz o seu application e você tem que, no seu perfil, né, no caso, e você tem as 200 horas, mas você tem lá 50 horas com familiar. Então, essas horas, elas têm que ser complementares, elas não podem ser dentro das horas, das 200 horas que são obrigatórias para o programa. Outra coisa muito importante se você não tem CNH, precisa da CNH. Eu não tenho a informação se com a provisória você consegue ir. Eu acredito que sim, tem até agência que você consegue ir sem a carta de motorista. Programa. Outra coisa muito importante se você não tem CNH, precisa da CNH. Eu não tenho a informação se com a provisória você consegue ir. Eu acredito que sim, tem até agência que você consegue ir sem a carta de motorista, né? Lógico que, obviamente, reduz a sua busca, assim, Lógico que, obviamente, reduz a quantidade de família que buscam meninas que não têm CNH. Então, no caso, é um pouquinho mais complicado. Então, eu aconselho você a fazer a CNH e já ir com ela certinho. E a questão da saúde também, eles pedem para você fazer na Cultural Care. Na minha época, foi 2016 que eu fui, ou 2017, agora eu não tenho certeza. Mas eles pediram pra mim, mais importante, o raio-x do tórax ou um outro exame lá, acho que da tuberculose, se eu não me engano, por isso que eles pedem o raio-x do tórax. Eu fiz o raio-x, que pra mim era mais fácil fazer na minha região. Então, fica ligado nisso, da questão da saúde. Geralmente, eles falam que tem que estar bem de saúde, obviamente. Você vai para um intercâmbio, vai ficar 1 ano, vai cuidar de criança e tal. Então, se você tiver algum problema, estiver tomando alguma medicação, eu não sei se, tipo, seria um empecilho para você não passar, mas as meninas geralmente algumas omitem, outras não. Se tiver alguma coisa, por exemplo, diabetes ou algum outro tipo de problema de saúde, né, que você precisa de mais atenção. Então, geralmente até perguntam se você toma anticoncepcional, mas eu acredito que isso é normal, você consegue levar, é tranquilo. Eu, na época, não tomava, há muito tempo que eu não tomo, então, pra mim, deu tudo certo, tava tudo certo com meus exames, e enviei toda a documentação. E, obviamente, você precisa ter disponibilidade de tempo, porque é um intercâmbio que você vai ter que ficar 1 ano,
né? Então, vai demandar bastante tempo para você. Como o mínimo é esse, então você tem que já ir programada para ficar 1 ano. Obviamente que você pode cancelar e voltar, mas aí a sua passagem não é paga. Tem todo um trâmite, assim, que é um pouquinho mais complicado por ser por agência, tá? Então, de regra básica da Cultural Care, que foi a agência que eu fui, as regras são essas. Se você se encaixa nessas regras, é legal você dar oportunidade para esse intercâmbio. O investimento que eu tive, basicamente, mais ou menos assim, vamos dizer, no início, foi com a agência mais ou menos uns R$ 4.800, né? Que você tem que pagar quando você tem um match com a agência. Então, eu paguei R$ 4.800, assim, só quando eu tive match. Mas antes disso, você paga a taxa de inscrição e depois você também... logicamente, você tem que pagar pelos exames que você tem. Eu, na época, tinha convênio, então fiz tudo por convênio. Porque eles têm que, inclusive, esse negócio da saúde, o médico tem que assinar, né, um papel. Então, alguns papéis da agência. Então, se você tiver seu médico, também você não vai ter seu custo. Simplesmente vai ser um custo que você já tem. E acho que é isso. Do mais é isso. O básico é isso. Agora, uma coisa que eu queria falar pra vocês, pra quem deseja ser au pair, é que é uma experiência muito, muito válida. Ah, esqueci de uma coisa. Pra você ser au pair, obviamente, você vai cuidar de criança em outro país. Você precisa falar um pouco da língua. Então, a agência cultural, na minha época, eles solicitavam inglês intermediário para as meninas e avançado para os meninos, porque tem essa diferença também. Eu fui com inglês básico, mas no fundo do coração eu não recomendo que você vá com inglês básico, porque eu passei por perrengues, eu não falava a língua, eu cheguei no aeroporto assim, completamente perdida, não entendia muita coisa, apesar de o meu maior problema era falar o inglês, mas como tem a primeira semana que você vai se inserir, né, nesse mundo do au pair, você fica em treinamento pela Cultural Care lá em Nova York, então é um momento também que dá um choque, assim, você tem um choque cultural, você tem um choque de língua, basicamente. Então, para quem tem o básico, você vai sentir muito isso no treinamento. Eu, por exemplo, quando eu fui com inglês básico, gente, e na sala de aula, no treinamento mesmo, a professora às vezes perguntava alguma coisa, eu morria de medo de perguntar pra mim, de não saber responder ou de não entender o que ela perguntou. Na minha situação, pelo que eu lembro das salas de aulas que eu participei, todas as meninas tinham do intermediário pra cima e eu e mais uma ou duas tinha o básico, assim, tava tipo passando perrengue mesmo, mas tava lá na raça tentando uma oportunidade, né, nesse intercâmbio de au pair. Eu não recomendo porque, assim, eu demorei um tempo pra conseguir pegar, mas logicamente, eu não fui com básico, assim, não estudei nada e fui. Não, eu simplesmente fiz algumas aulas, uns 4 meses eu fiz aula particular, 2 vezes por semana eu fazia. E eu sempre perguntava pra ela se eu poderia, na época, fazer a entrevista pra agência. A minha professora sempre falava, não, Ana, acho que você não tá preparada, então vamos esperar mais um pouquinho. Aí eu fazia mais algumas aulas, e eu ansiosa, né, queria fazer logo. Aí ela falava, não, ainda não, então, pá. E aí eu falei, mesmo teve um dia que eu falei, tava de saco cheio, falei, eu vou marcar pra ver se eu passo. Aí eu fui na STB, que é uma agência lá de Campinas, onde eu morava. E o pessoal da STB, eles têm, acho que uma prova escrita, se eu não me engano, e uma prova oral, né? Mas, tipo, logo de cara na oral eu já não passei, ela agradeceu e esperava eu ir lá, você pode fazer de novo, alguma coisa assim. E eu não passei, eu fiquei muito triste, eu acho que eu não tô pronta realmente, blá blá blá. Aí depois eu falei assim, vou fazer mais alguns meses de aula particular e vou aplicar de novo, mas eu vou aplicar para o Cultural Care e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu tinha isso dentro do meu coração, gente, eu não sei explicar.
Mas quando eu fui fazendo a Cultural Care, eu falei, eu tenho que passar nessa agência. Eu falei, eu vou passar, eu vou conseguir passar, a entrevistadora vai gostar de mim e etc, e blá blá. Enfim, fui lá na Cultural Care, marquei. A minha professora ainda tinha falado, Ana, não marca que você ainda não tá pronta e tal. Eu não, decorei, estudei o final de semana inteiro, todas as perguntas possíveis que ela poderia perguntar. E fui na entrevista, na agência, fiz a entrevista. No final da entrevista, eu meditei antes da entrevista, gente. Meditei pra, tipo, não ficar nervosa, porque o nervosismo atrapalha muito. E, tipo, dentro do carro, antes de entrar pra entrevista, eu fiz a respiração pra conseguir, tipo, ficar mais calma. Mas já tava tranquila, porque eu não sei, eu sentia que, tipo, já tinha passado. Aí eu fui fazer a entrevista, né, na Cultural Care. E a entrevistadora, no final da entrevista, falou, nossa, seu inglês é bom, né? E você é super calma. Aí eu, tipo assim, calma. Mas foi engraçado, enfim. No fim eu passei, ela não dá resposta na hora, mas tipo, ela falou isso pra mim do inglês, eu já fiquei feliz, né? Aí, tipo, logo no outro dia, ela já respondeu pra mim que com o e-mail que eu tinha passado e que eu poderia ir lá, já entregar a documentação, blá blá. Nisso eu já tava com toda a documentação pronta, basicamente, porque eu já sabia mais ou menos, eu pesquisei muito e eu já sabia mais ou menos o que eles pediam. Então, eu já peguei experiência com crianças, eu já tinha trabalhado em escolinha, coloquei todas as experiências, tudo que eu tinha com familiar. Lógico, eu tirei algumas fotos que talvez você não tenha, se você não tiver foto das experiências, pegue alguma criança que você conheça e coloca lá como se fosse a criança que você cuidou, porque você não tem foto, qualquer coisa assim. As experiências são muito importantes porque você tem uma base do que é cuidar de uma criança. Então, eu não recomendo que você vá sem nenhuma experiência. Eu, por exemplo, não tinha experiências absurdas assim com criança, mas quando eu comecei a planejar aí pro au pair, eu comecei a pegar experiência com os meus familiares, então eu ficava com minhas duas priminhas, que tinham, uma era até um pouquinho novinha, acho que tinha 1 ano, a outra tinha 3 na época, se eu não me engano. Então, eu cuidei deles, aí, tipo, vizinho, essas coisas, tipo, sempre cuidava e cuidava o dia inteiro mesmo, dava banho, fazia almoço e essas coisas assim. E coloquei todas as experiências que eu tive, trabalhei numa escolinha voluntariamente, não ganhava nada, trabalhava muito, era bem pesado, mas valeu de muito, assim, pra minha experiência pro au pair. Porque era muita criança, eu ficava numa sala de aula, eu cuidei, acho que de 11 crianças ao mesmo tempo. Alguns ainda tava, tipo, tava no desfraude, né? Então era bem complicado, mas enfim, consegui as experiências e fui lá, passei na entrevista e deu tudo certo. Então, nesse vídeo, o que eu queria falar pra vocês é basicamente isso. Se você quer ter uma experiência muito boa, muito enriquecedora para conquistar outra língua, eu acho que o au pair é extremamente válido para quem tem esse desejo de morar fora e aprender uma nova língua e ao mesmo tempo estar inserido na cultura. Para mim foi assim uma experiência completamente válida, apesar das coisas ruins que tiveram também, obviamente. Eu vou encontrar em outro vídeo, para vocês. Mas assim, é uma experiência que eu indico para todo mundo, eu indico que quer ter uma experiência de intercâmbio. Então, financeiramente, não é um grande investimento como um intercâmbio que tem pessoas que fazem um intercâmbio de 1 mês e pagam 15 mil, 20 mil reais. É um intercâmbio que você paga para agência mais ou menos 4 mil até 5 mil. E aí você tem uns outros gastos, que seria com as experiências, com a saúde, para fazer exames e a CNH, tirar o passaporte. Então, isso tudo se juntar, no máximo, eu acho que eu gastei uns 6 mil, 6.500. Lógico, você pode parcelar, né, as outras coisas que não a agência. A agência, se não me engano, você tem que pagar em boleto mesmo. Então, teve um match, você paga a agência. Esse valor você tem que ter, mas tipo, 4.800 eu acho que para quem trabalha, e a maioria das meninas que querem ser au pair, elas trabalham e vão juntando esse dinheiro para a agência. Tendo o dinheiro da agência, já pode dar, você já consegue fazer a inscrição, paga a inscrição, que não é nada absurdo, pelo que eu lembro, acho que o meu eu paguei 50 reais de inscrição da Cultural Care, mas hoje eu não sei quanto que tá, não faço a mínima ideia.
mas na época era R$ 50. E só depois do match é que eu paguei a agência. Então isso pra mim, a Cultural Care é muito boa, porque você não paga muita coisa antes pra agência, você só paga quando você tem um match. Então teve um match, você vai lá e paga. Então isso pra mim foi, assim, muito bom. E eu acho que pra esse vídeo eu tirei algumas dúvidas, te dei dicas pra vocês. Se você tem esse sonho, vá em busca dele. Eu fui assim, eu decidi ser au pair da noite pro dia porque eu queria fazer inglês. Eu sempre fiz em escolas particulares, sempre fiz aula particular e não desenvolvia o meu inglês pra falar, sabe? Pra, tipo, ser uma língua que eu falasse, nossa, eu vou colocar no meu currículo e eu falo essa língua, o básico, eu consigo me comunicar, eu consigo falar e etc. Isso era muito importante pra mim. E eu via que tava me atrapalhando na vida profissional e na vida pessoal também. Então, se você tem esse sonho, vá atrás e busque por isso. É isso que eu sempre quero dizer pra vocês. É muito importante o inglês, uma nova língua é muito importante. Se você tá no processo, fala aqui nos comentários em que parte do processo você tá. Se você tem mais dúvidas, eu sei que tem vários vídeos sobre o au pair aqui no YouTube. Mas mesmo assim, se você tiver alguma dúvida e quiser me perguntar, pode perguntar nos comentários também. Eu vou ficar muito feliz em responder vocês. E da série dos vídeos de au pair, ainda vou falar muita coisa que eu tenho pra falar durante um ano, aonde eu fui au pair e como foi, como que é cuidar de criança lá e etc. De toda a minha experiência vai ser em outro vídeo, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like, curta, compartilhe e esteja atenta aos próximos vídeos. Se você ainda não é inscrito, obviamente se inscreve no canal. Para esse vídeo é só. Agradeço muito, muito, muito se você assistiu esse vídeo. E é isso, um beijão grande para todo mundo que assistiu esse vídeo e até mais.